Aquilo que aconteceu depois à volta de 74, 75 e a mudança das coisas também a nível político no país e no escotismo foi, antes de mais, uma grande explosão do escotismo em termos de fundação de agrupamentos por todo o país. Nessa altura, também com o fim da organização estatal da juventude, que era a Sociedade Portuguesa, com a necessidade de responder a esta vontade de adolescentes e jovens de praticar atividades como são as nossas no escotismo, o escotismo tem uma enorme disseminação por todo o centro e sul do país. O movimento continuou a nunca ter gente politicamente muito extremada, foi sempre um movimento que teve atenção aos projetos pedagógicos mais do que a projetos políticos. Nunca senti, em momento nenhum, ali gente a separar-se da lógica mais militante do movimento, mas uma lógica militante de cidadania, de sociedade civil, não propriamente política. Não é? Eleições, para os vários níveis, uma nova organização dos agrupamentos, porque foi criada uma quarta secção, a terceira secção, na altura eram os exploradores séniores, toda uma dinâmica pedagógica para a secção que tinha sido quebrada ao meio, portanto, que eram os exploradores. Havia muito poucos clãs e naquela altura também havia a guerra do ultramar e havia muitos novos dirigentes ou possíveis dirigentes que ficavam com isso interrompido porque o serviço militar eram 4 anos e 2 passados lá fora, pelo menos. O que é que acontecia? Acontecia que algum que entretanto ficasse era caminheiro, mas não havia o caminheirismo, ajudava nos grupos, eram os chamados caminheiros em comissão de serviço. Até a terminologia castrense é muito curiosa. Os caminheiros em comissão de serviço, não é? E, portanto, o clã e o caminheirismo, tal e qual, e como método próprio, estava muito apagado. Não era apagado, porque não sei se tinha acendido. Quer dizer, em menos de 2 anos, todo o CNE já estava organizado com regiões. Portanto, o movimento conseguiu, nessa altura, agarrar nos grandes problemas que a sociedade civil tinha. Por exemplo, a educação de rapazes e raparigas. O CNE cresceu muito para com a entrada de centenas, milhares de raparigas para que... Neste momento há mais raparigas que rapazes. Que não existiam antes. Existiam, mas não pertenciam ao CNE. Não é? Houve uma coisa muito importante, que foi passo o termo, núcleo duro dos antigos escoteiros, e agora falo por aqueles que eu conhecia aqui em Lisboa, geralmente ligados à Patrulha Lobo, mas não só, foram muito importantes para que o escotismo continuasse idêntico, continuasse dentro da sua tradição escotista, muita insistência no sistema de patrulhas, como coisa própria para formar adolescentes e jovens segundo o método de BP. O movimento, a partir do 25 de Abril, conseguiu garantir uma abertura muito maior, porque, por um lado, a Igreja estava muito mais aberta, e segundo, politicamente a sociedade abriu muito mais e, portanto, os escoteiros puderam começar a albergar muito mais diferenças. Avante, escuteiros, em frente a cantar, marchemos ligeiros e sem vacilar. A pátria confia, nos escuta leal, é Deus quem nos guia. Alerta, viva Eu lembro-me, por exemplo, em determinada altura, nós criámos o programa de formação de dirigentes, que foi um programa bastante relevante, que não funcionava na lógica das atividades do escotismo, era uma atividade de gabinete, de espaço fechado. Muitas vezes íamos para o Seminário dos Olivais, onde havia sempre um filme, onde havia um comentador especializado na problemática do filme, onde havia sempre palestras que já tinham sabor à política. A formação de dirigentes também não era tão estruturada como é hoje. Não é? Portanto, podia-se correr o risco com esse crescimento, com essa explosão escotista
a partir de meados dos anos 70 e depois nos anos 80, se perdesse um pouco essa veia, não é? Escutista propriamente dita, tradicional. Mas a existência de chefes, agora falo pelos de Lisboa, mas também poderia falar pelos do Norte, pelos de Braga, pelos do Porto, onde também havia chefes que vinham já de uma tradição consolidada, isso é que aguenta o escutismo para que não perdesse o rumo nem a identidade com essa enorme explosão quantitativa que poderia pôr em causa a tradição qualitativa propriamente escutista. Foram essas ações do programa de formação de dirigentes, eu acho que teve bastante importância para adequar as dinâmicas conciliares da Igreja com a dinâmica dos escuteiros. Penso que foi um tempo útil e que trouxe um bocadinho mais de vigor até ao nosso movimento. Porque mudando a situação, havendo agora muita apetência para fundar agrupamentos, com esquemas de formação que nessa altura ainda eram assim muito principiantes. Nos anos 50, 60, 70, a fundação do agrupamento não é o que é hoje. Era uma coisa, não digo improvisada, mas muito simples. O movimento conseguiu nascer, crescer muito, dentro de um contexto de igreja muito favorecido pelo concílio. O movimento não sentiu nenhum atropelo com o 25 de Abril, bem ao contrário, renovou-se, adequou-se. Muito do espírito pedagógico do movimento era comum ao 25 de Abril e à participação e à democracia. Nós somos os escuteiros desta pátria sem rival e fomos nós os primeiros a levantar Portugal. Avante, escuteiros, em frente a cantar, marchemos ligeiros e sem vacilar. A pátria confia, nos escuta leal, é Deus quem nos guia. Aleluia.